Segundo Crônicas 7,14, em seguida Salmo 33, versículo 12. Primeiro texto, segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Minha pátria para Cristo. Tema da campanha de missões nacionais deste ano de 2025. Como já foi dito noutra ocasião, noutra mensagem, não é um lema novo, mas uma herança missionária do final do século XIX de líderes e missionários batistas como uma forma de expressar o desejo do Brasil alcançado pelo Evangelho. E contemplar o Brasil alcançado pelo Evangelho é um desejo da Igreja de Cristo. Afinal, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E alguém pode dizer, mas o Brasil já é uma nação cristã, pois a igreja evangélica só cresce. E aí eu volto a dizer o que também já foi dito noutra ocasião, mencionado noutra mensagem, em mensagem anterior. Apesar do Brasil ser um país majoritariamente cristão, ainda há muitos grupos e regiões não alcançados, ou pouco alcançados, onde o Evangelho é pouco alcançado, e aí eu acrescento, até distorcido. E isso se dá em lugares remotos e nos grandes centros urbanos. Porém, é inegável que assistimos uma explosão do crescimento da Igreja Evangélica Brasileira. A mídia nos apresenta isso e nós até observamos, mas que não tem promovido, é um crescimento que não tem promovido transformação na sociedade. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala algo acerca deste assunto, quando ele diz: o que cresce no Brasil não é o verdadeiro evangelho, mas um falso evangelho. Um evangelho híbrido e sincrético, ou seja, um evangelho misturado. Um evangelho que não resulta em verdadeiras conversões, mas numa corrida galopante, desenfreada de inúmeras adesões. E o que tem acontecido no Brasil são adesões em vez de conversões. A igreja, em meio a um crescimento meramente numérico, simplesmente quantitativo, mas sem uma experiência real com o Evangelho, não pode ser sal e luz. Consequentemente, não influencia a sociedade, não influencia culturalmente. E para conquistar o Brasil para Cristo, para viver a bem-aventurança, a alegria de ver Deus, o Senhor desta nação, nós precisamos nos converter verdadeiramente, genuinamente ao Senhor, como o texto que nós lemos inicialmente, de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não, Igreja do Senhor, para ver o Brasil alcançado para Cristo, para ver o Brasil alcançado pelo Evangelho, para ter a nossa terra, a nossa nação sarada, primeiro nós precisamos nos humilhar diante de Deus. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa insuficiência, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo os nossos pecados, teremos o Brasil sarado. Mas precisamos reconhecer
3, a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se clamarmos a Deus, teremos resposta e conheceremos coisas grandes que até então nos são obscuras, desconhecidas, veladas. Mas, se buscarmos a face de Deus em oração, com os nossos corações prostrados e quebrantados diante dele, aí nós teremos a nossa terra, a nossa nação, o nosso Brasil sarado, conquistaremos a nossa pátria para Cristo. Mas o texto de 2 Crônicas segue nos informando: e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos? Então, para conquistar a nossa pátria para Cristo, para ter a nossa terra sarada, terceira coisa, precisamos nos converter do nosso mau testemunho, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Essa que a palavra de Deus nos ensina. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, os versos 16 ao 19, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou no PDF que foi colocado no grupo da igreja, Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, dos versos 16 ao 19, que diz: lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, argui-me ou questione-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como uma escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como uma branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. E aqui nesta passagem que nós acabamos de ler do profeta Isaías, do capítulo 1, dos versos 16 ao 18, nós vemos uma exortação ao arrependimento, especificamente ao povo, à nação de Israel, como resultado no versículo 19. E aqui eu quero colocar algo entre parênteses. Eu não quero jamais ser desonesta com o texto, violando aquilo que na teologia a gente chama de exegese. O que é exegese, irmã? Traduza isso para a gente, para aqueles que não sabem, logicamente. A exegese é o processo metodológico de investigação histórica, contextual, literária, linguística e até geográfica de um texto, tentando buscar o significado original daquele texto. Então, a exegese, ela busca o significado mais próximo possível do texto. O que o autor disse, para que disse e para quem disse. E eu não quero violar isso. E também nem quero forçar uma hermenêutica que me convém. E a hermenêutica na teologia se trata da aplicação, da contextualização do texto, sem ferir o seu significado original, mas trazendo um significado, um sentido para os nossos dias, para hoje. Então, sem violar a exegese e sem fazer uma hermenêutica que me convém, nós aprendemos uma coisa com esse texto de Isaías, que como igreja, se nós nos convertermos verdadeiramente a Deus, tanto com o texto de Isaías a gente aprende, como de 2 Crônicas 7,14, que como igreja, se nós nos convertermos verdadeiramente a Deus, nos arrependermos verdadeiramente dos nossos maus caminhos, nós colheremos frutos na nossa nação, nós colheremos frutos no Brasil. Agora, isso se, olha a condicional, se nos convertermos dos maus caminhos, se nos convertermos do mau testemunho, se nos convertermos das nossas maldades, se nos convertermos da indiferença quanto ao necessitado, se nos convertermos da hipocrisia, se nos convertermos das contendas, se nos convertermos das disputas, etc.
etc., entre outras coisas. Além de termos nossos pecados perdoados, teremos a nossa nação, a nossa pátria, o Brasil sarado. De quê? Da imoralidade, da corrupção, da polarização, da gigantesca desigualdade social, da miséria, da tirania ideológica, da mentira. Pois a partir de uma identidade genuinamente cristã da igreja, aí nós veremos mudanças sociais, morais e espirituais no Brasil. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos fazer nossa parte para ver o Brasil rendido para Cristo. Chega de polarização no nosso meio. Chega de discussão política no nosso meio. Chega de colocar a nossa confiança em homens, em sistemas, em ideologias. Chega de maus testemunhos. Chega de picuinhas. Chega de tantas coisas desnecessárias. O Salmo 33, os versos 20 ao 22, fala: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aqui o salmista diz: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Esse deve ser o nosso lema. Essa deve ser a nossa confiança. A nossa alma deve esperar em Deus. O nosso auxílio, o nosso escudo deve ser o nosso Deus. Não pessoas, não sistemas, não partidos, não ideologias. Bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o sustento. Cujo Deus é a base forte. Feliz é a nação cujo Deus é o arrimo. Feliz é a nação cujo Deus é o amparo. Feliz é a nação cujo Deus é o esteio. Feliz é a nação cujo Deus é a proteção. Feliz é a nação cujo Deus é a égide. Feliz é a nação cujo Deus é a defesa. Feliz é a nação cujo Deus é a esperança. Feliz é a nação cujo Deus é o guia, é o condutor. Feliz é a nação cujo Deus é aquele que governa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Amém. Então, para conquistar a nossa pátria para Cristo, para levarmos esse tema da campanha, que encerra hoje aqui na nossa congregação, adiante, avante, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos orar e buscar a face de Deus, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E aí sim, teremos a nossa terra sarada, rendida ao Senhor Jesus, ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que possamos ter esse lema presente nos nossos corações, que isso seja uma realidade nas nossas vidas e possamos levar avante o tema da nossa campanha de 2025, nossa pátria para Cristo. Amém. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações.